A nossa história começa com o protagonista da história, Lin Feng, sendo golpeado e cuspindo sangue. Ele caiu no chão machucado enquanto o adversário se aproximava. Com um sorriso maldoso, o homem pediu para ele não ter medo, dizendo que logo tudo acabaria para ele. Em seguida, o agressor agarrou o rosto do protagonista com força e mandou ele de F. Com um estrondo, Lin Heng riu alto e declarou que assumiria o lugar de Lin Feng como o jovem lorde da família Lin. Lin Heng avisou que, se ele tivesse algum ressentimento, que culpasse aquele mundo. As artes marciais decidem o destino das pessoas, assim como a vida e a morte delas. Nesse mundo, o respeito é conquistado com as artes marciais. O fraco é humilhado enquanto o forte olha para o mundo de cima. Os artistas marciais fracos têm a força de dezenas de milhares de quilos. E os mais fortes conseguem cortar rios e dividir montanhas. Tem até reis marciais que sabem de tudo e conseguem viajar pelo universo. O espírito marcial, o talento inato das pessoas no continente, é considerado a alma marcial. Existem os espíritos da natureza, como fogo, gelo, furacões e raios. Existem os espíritos de armas, como faca, lança, espada e alabarda. Existem os espíritos de feras, como o tigre branco, o rinoceronte louco, o macaco violento e a cobra dragão. Claro que também tem os espíritos marciais mais poderosos e únicos, como o espírito da loucura e o espírito imortal, que são variantes únicas. As conquistas de um artista marcial estão intimamente ligadas ao seu espírito marcial. Lin Feng era um veterano da faculdade de Huashan em Jiangnan, lá na Terra. Por causa de um acidente de carro, a alma dele viajou através do mundo e acabou possuindo um discípulo que tinha o mesmo nome que ele. Aos olhos de todos, aquele jovem mestre Lin era um pedaço de lixo. O garoto era humilhado e até foi espancado quase até a morte pelo próprio primo. Foi pelo fato de que ele estava quase morto que Lin Feng conseguiu aproveitar a oportunidade para fazer a travessia e possuir o corpo do garoto. Na mansão da família Lin, na cidade de Yangzhou, Lin Feng acordou e se perguntou onde estava. Ele pensou que nunca tinha visto aquele quarto e se questionou por que estava ali. Ele lembrou que deveria ter morrido naquele acidente de carro. Ele parou para pensar, notando que algumas memórias estavam surgindo. Aí ele entendeu como a situação era, percebendo que tinha reencarnado. Lin Feng olhou para a própria mão e pensou que aquele corpo costumava ser um lixo completo. Mas agora que ele tinha uma segunda chance de viver, ele decidiu que nunca ia deixar aquela tragédia se repetir. Ele pediu para o antigo dono não se preocupar, porque a partir de agora os dois eram um só, e ele não ia mais deixar que o humilhassem. Fechando a mão com força, ele pensou que o forte é respeitado e que o poder decide tudo. Ele entendeu que essas eram as regras daquele mundo. Lin Feng refletiu que para se tornar um artista marcial forte, não bastava apenas ter um talento acima dos outros. Ele pensou que também era preciso ter um coração forte e uma vontade incrivelmente tenaz. Olhando para a própria mão, ele lembrou que o antigo jovem mestre Lin Feng era fraco, mas garantiu a si mesmo que agora ele era diferente. Tendo visto dois mundos, passado por sofrimentos dolorosos e até pelo teste da morte, ele sentia que tinha se tornado mais forte do que nunca. De repente, ele arregalou os olhos surpreso olhando para a própria mão. Ele exclamou espantado, percebendo que aquele espírito marcial estava se movendo sozinho. Lin Feng exclamou que não. Aquilo não era um espírito marcial. Era o que tinha sobrado da alma do Lin Feng original. Ele sentiu que aquilo estava perfurando o corpo dele. Então ele se perguntou se as almas deles estavam se fundindo em uma só. O garoto se perguntou se aquele era o espírito marcial do jovem mestre Lin Feng original. Ele notou que era só uma cobra pequena e pensou que não era à toa que ele era chamado de espírito marcial lixo. O rapaz achou que o espírito parecia muito fraco. Em seguida, ele concluiu que a coisa atrás dele devia ser um novo espírito marcial e observou que era totalmente preto. Lin Feng decidiu chamar a figura imponente de espírito sombrio por enquanto. Ele observou a sombra e notou que parecia ser uma variante única muito forte. Com um sorriso no rosto, ele concluiu que aquilo significava que agora ele tinha dois espíritos marciais. Enquanto terminava de se vestir e fechava as mãos com firmeza, ele pensou admirado que então aquilo era o que chamavam de espíritos gêmeos. Lin Feng abriu as portas com as duas mãos e a luz entrou. Ele saiu vestido com seu traje escuro. Ele olhou para frente com uma expressão surpresa e murmurou perguntando o que era aquilo. Lin Feng observou o lugar e pensou que ali devia ser onde o seu eu do passado costumava treinar. Ele achou que era uma boa hora. Ele queria ver se o seu cultivo tinha subido agora que tinha o seu espírito sombrio. Se posicionando, ele anunciou a técnica marcial das 9 ondas pesadas. Uma grande explosão de energia sombria destruiu as pedras ao redor. Lin Feng achou que não estava nada mal, exatamente como ele tinha previsto. Ele notou que aquela força tinha alcançado 7.000 quilos de poder. Com um sorriso no rosto, ele declarou que não era mais um lixo. Uma voz chamou por ele, de longe, dizendo filho. Lin Feng olhou para trás e murmurou surpreso. Ao ver o homem, ele o chamou de pai. O homem colocou a mão no ombro de Lin Feng e perguntou impressionado se as feridas dele já tinham curado. Lin Feng sorriu e confirmou que sim, afirmando que já estava recuperado. O pai murmurou pensativo e disse que não conseguia acreditar que o filho já tinha se recuperado de feridas tão profundas. Apertando o ombro de Lin Feng, o pai disse que se alguma coisa acontecesse com ele. O homem continuou dizendo que, para causar ferimentos tão pesados,
Era óbvio que estavam mirando no garoto. Ele pediu para Lin Feng contar a verdade e perguntou se aquilo tinha sido feito pelos dois primos dele. Lin Feng pediu para o pai deixar ele lidar com aquele assunto sozinho e disse que o homem não precisava mais se preocupar com ele. O pai o chamou de filho e pensou que era como se o garoto tivesse virado uma pessoa diferente e ficado muito inflexível. O homem concluiu que, se o filho tinha mudado para melhor por causa daquele incidente, então era uma bênção disfarçada. O pai perguntou o que tinha acontecido com os pilares de pedra ali perto. Lin Feng questionou sobre os pilares de pedra. Ele explicou que apenas tinha testado seu poder um pouco depois de se recuperar. Ele acrescentou que fazia um tempo, então tinha ficado um pouco enferrujado. O pai pensou que aquela explosão tinha pelo menos 7.000 quilos de força, o que significava que o filho dele já tinha entrado na 7ª camada de Ki. Ele se lembrou de que, até pouco tempo atrás, o garoto havia ficado estagnado na 5ª camada de Ki por um bom período. Lin Hai disse para o filho que ele finalmente tinha tido um avanço. Ele declarou orgulhoso que ele, Lin Hai, com certeza tinha um filho incrível. Sorrindo, o pai achou aquilo bom e pediu para Lin Feng ir com ele para a reunião do clã no dia seguinte. Com uma expressão séria, ele afirmou que queria ver exatamente como eles iam expulsar ele, o chefe da família. Lin Feng pediu para o pai ficar tranquilo, garantindo que definitivamente ia corresponder às expectativas dele. O pai murmurou e disse que então o garoto devia ir dormir cedo aquele dia. Ele explicou que as feridas do filho tinham acabado de curar, e por isso ele devia descansar mais. Lin Feng apenas concordou. À noite, em cima do telhado da mansão Lin, Lin Feng riu e pensou que ainda não conseguia acreditar naquilo. Ele refletiu que sempre achou que aquelas histórias de artes marciais sobre gratidão e vingança só existiam em romances, mas ele tinha feito a travessia para lá. Estendendo a mão para o céu estrelado, ele concluiu que agora finalmente podia viver naquele mundo que ele tanto desejava. Lin Feng agradeceu ao Lin Feng do passado por dar a ele aquela chance. Ele declarou que para aqueles que o menosprezavam, seria dente por dente, e que ele daria o troco em dobro. Ele afirmou que viveria uma vida extraordinária, uma vida intensa e feroz. No estádio de batalha da família Lin, as pessoas na multidão conversavam entre si. Alguém perguntou se os outros tinham ouvido que não só o tio mais velho e o terceiro tio estavam lá, mas o grande ancião também estava. Eles comentaram que parecia que todos eles estavam mirando no posto de chefe da família. Outra pessoa falou que tinha ouvido dizer que Lin Feng foi espancado tão feio por alguém que o pessoal da seita Yun Hai teve que carregar ele de volta pessoalmente, chamando a situação de desgraça. A conversa continuou com alguém notando que o tio mais velho sempre teve problemas com o chefe da família, e dizendo ter certeza de que ele ia implicar com o jovem lord aquele dia. Outra pessoa concordou, comentando que talvez a família Lin tivesse um novo chefe depois daquele dia. Enquanto a multidão fofocava, Lin Feng e o pai dele caminhavam de forma séria na direção deles. Lin Yun exclamou surpreso que Lin Feng ainda estava vivo, chamando o garoto de lixo sortudo. Ele continuou provocando e perguntou como ele ainda tinha coragem de ir na reunião do clã. Lin Yun questionou se ele não tinha medo de ser ridicularizado por todo mundo que estava ali. Lin Feng olhou sério para ele e avisou que, se Lin Yun falasse mais alguma coisa, ia ver. O pai de Lin Feng interrompeu e pediu para o filho não se preocupar. Ele explicou que o primo dele não tinha disciplina nenhuma e que não adiantava discutir com ele ali na hora. O pai mandou ele esperar até a reunião do clã começar. Com um olhar sério, ele prometeu que ia calar a boca de todos eles. Lin Feng concordou dizendo que sim. Lin Yun riu e perguntou se ele estava recuando de volta para sua concha de tartaruga. Durante a reunião no estádio, um dos presentes se dirigiu aos anciãos, dizendo que pessoas da seita Yun Hai tinham feito uma visita a eles alguns dias antes. O orador mencionou que aquilo deveria ter sido um evento honroso. No entanto, ele continuou afirmando que, no fim das contas, os visitantes estavam escoltando um pedaço de lixo quase morto de volta para eles. Ele concluiu declarando que aquilo tinha sido uma desgraça enorme para a família Lin. O terceiro tio da família Lin, Lin Haohan, propôs expulsar Lin Feng da família, afirmando que ele obviamente não merecia fazer parte dela. Batendo a mão com força na mesa, o pai de Lin Feng gritou para o terceiro irmão que já chegava. Ele afirmou irritado que Lin Haohan não tinha o direito de soltar comentários sem sentido quando ele, o chefe da família, ainda nem tinha falado. Ele avisou que ia cuidar dos negócios da sua própria família e mandou o outro voltar para o seu lugar. O tio mais velho da família Lin, Lin Badao, interveio dizendo para o segundo irmão que ele não devia ter dito aquilo. Ele argumentou que, mesmo o outro sendo o chefe da família, o terceiro irmão deles ainda era um dos líderes do clã. Ele defendeu que o homem estava fazendo aquilo pela reputação do clã. Lin Hai retrucou que eles estavam apenas de olho no posto dele de chefe. Ele mandou não pensarem que ele não sabia o que eles estavam planejando. Dando um passo à frente com firmeza, ele propôs que eles tivessem uma luta. Ele declarou que se o irmão ganhasse, ele pegaria o filho dele e sairia da família Lin para sempre. Mas avisou de forma dura que se ele ganhasse, todos eles iam ter que calar aquelas bocas fedorentas. Lin Badao perguntou o que era aquilo e questionou se Lin Hai achava que ele tinha medo dele.
No meio da multidão, um dos homens disse para o grande ancião que Lin Hai ainda achava que estava acima de todos os outros e sugeriu que eles deviam ensinar uma lição a ele. O grande ancião respondeu que então eles iam observar e ver se Lin Hai ainda tinha força para continuar sendo o chefe da família. Um dos homens presentes perguntou surpreso o que era aquilo, enquanto o outro questionou de onde vinha aquele calafrio. Envolto por uma aura gelada, Lin Hai exclamou a técnica prisão de gelo. Assustado ao ver o poder, Lin Badao pediu para ele esperar. Com uma expressão feroz, Lin Hai declarou ataque prisão de gelo de 1000 milhas. Lin Badao ficou completamente preso dentro de um enorme bloco de gelo. Suando frio e com os olhos arregalados, ele murmurou que aquilo era impossível. Com uma expressão dura, Lin Hai ordenou que o gelo quebrasse. No mesmo instante, o bloco estilhaçou em vários pedaços e Lin Badao soltou um grito de dor enquanto cuspia sangue. Caído no chão, Lin Badao olhou para Lin Hai e disse que não conseguia acreditar que ele faria aquilo. Lin Hai observou de cima com uma expressão séria. Ao longe, alguém na multidão perguntou se os outros tinham visto aquilo. Impressionado que o segundo tio precisou de um único golpe para derrotar o tio mais velho. Outra pessoa concordou dizendo que era o esperado e que não se devia mexer com o chefe da família. O grande ancião, acariciando a barba, pensou que Lin Hai já tinha cultivado sua técnica de prisão de gelo até a 8ª camada, concluindo que não era de se admirar que fosse tão forte. Lin Hai pediu para os anciãos continuarem com a reunião do clã. Observando a cena, o grande ancião disse para Lin Hai que ele não precisava ter ficado tão sério. Ele continuou dizendo que, como chefe da família, Lin Hai dava um ótimo exemplo ao melhorar sempre o seu cultivo. O ancião falou que acreditava que ele ia motivar os discípulos da família Lin a treinar ainda mais duro. Depois ele anunciou que a reunião do clã tinha cumprido seu propósito e que todo mundo estava livre para ir embora. Lin Hai respondeu para o grande ancião que, se esse era o caso, então ele ia se retirar primeiro. Lin Haoran disse para Lin Hai que queria ver por quanto tempo mais ele ia conseguir proteger aquele lixo. Lin Yun concordou, afirmando que aquele lixo era a vergonha da família Lin. Com uma expressão dura, Lin Hai mandou Lin Haoran colocar uma coleira no filho e perguntou que tipo de pai ele era se não conseguia ensinar nenhum bom modo para o garoto. Caminhando na direção deles, Lin Feng disse para Lin Yun que ele vivia falando sem parar todos os dias que Lin Feng era um lixo. Ele então perguntou como o outro ficaria humilhado se descobrisse que na verdade era mais fraco que ele. Lin Yun perguntou se o cérebro de Lin Feng tinha parado de funcionar. Rindo e apontando o dedo, Lin Yun perguntou se ele estava sonhando e questionou como um lixo podia se comparar a ele. Lin Feng mandou ele cortar o papo furado e o chamou para lutar se ele tivesse coragem. Lin Yun aceitou na hora, dizendo para eles irem em frente e afirmando que não tinha medo de Lin Feng. Lin Haoran mandou o filho ensinar uma boa lição para aquele lixo. Lin Yun concordou com o pai na mesma hora. Olhando para a própria mão, Lin Yun disse para Lin Feng que se ele conseguisse aguentar 3 golpes, então ele perdia. Ele perguntou o que o outro achava daquilo e avisou para ele não dizer que não estava dando uma chance. Com um sorriso calmo, Lin Feng respondeu que seria apenas um golpe. Ele declarou de forma séria que se Lin Yun conseguisse aguentar um golpe dele, então ele perderia. Na multidão, alguém perguntou surpreso se os outros tinham ouvido aquilo. Outra pessoa exclamou sobre o papo arrogante que vinha daquele lixo, enquanto um terceiro questionou se o garoto estava cansado de viver ou o quê. Indignado, Lin Yun esbravejou perguntando o que era aquilo e como Lin Feng ousava insultar ele. Cheio de raiva, Lin Yun gritou que ia fazer aquele lixo desejar estar morto naquele dia. Mantendo a postura serena, Lin Feng apenas mandou ele cortar o papo furado. Envolto em uma aura escura, Lin Feng avisou que estava indo. Cercado por uma energia verde, Lin Yun sorriu confiante e mandou ele vir com tudo. Os dois se encararam firmes, prontos para o confronto. Com um olhar focado e intenso, Lin Feng anunciou sua técnica marcial, as 9 ondas pesadas. Uma imensa energia negra, em forma de redemoinho, explodiu ao redor dele enquanto o golpe avançava. Com os olhos arregalados de choque e suando frio, Lin Yun se perguntou o que era aquilo e por que ele estava sentindo tanta pressão vindo desse lixo. Lin Yun foi arremessado para trás pela força do ataque. Ele cuspiu sangue enquanto voava pelos ares. Com os olhos arregalados de choque, ele abriu a boca em desespero enquanto, do outro lado, Lin Feng continuou com o punho estendido, mantendo uma postura firme depois de dar o golpe, enquanto a energia escura sumia ao redor dele. Alguém na multidão exclamou impressionado que Lin Feng derrubou Lin Yun no chão com apenas um golpe. Outra pessoa questionou se ele ainda era o mesmo jovem mestre lixo de antes. Caído no chão e sangrando, Lin Yun gritou desesperado que não podia ser verdade. Ele exclamou que um lixo como Lin Feng devia estar apenas na 5ª camada de Qi e perguntou como ele conseguia usar uma força tão grande. Olhando para ele de cima, Lin Feng lembrou a Lin Yun que ele vivia dizendo que ele era um lixo. No entanto, ele apontou que o outro não conseguia aguentar nem um único golpe vindo dele. Lin Feng então perguntou o que aquilo fazia de Lin Yun. Lin Feng se dirigiu a Lin Haoran, dizendo que, como alguém mais velho, continuava usando a palavra lixo repetidamente. Irritado e com o punho cerrado, Lin Haoran retrucou perguntando com que direito Lin Feng o ridicularizava, já que ele nem tinha dito nada depois que o garoto machucou seu filho. Com um olhar afiado,
Lin Feng afirmou que o filho dele era pior que ele, o que significava que Lin Yun também era um lixo. Ainda cuspindo sangue, Lin Yun gritou que Lin Feng podia até ser um pouco mais forte que ele, mas que isso não lhe dava o direito de ostentar seu poder. Ele exclamou que existiam inúmeras pessoas mais fortes que ele. Mantendo a calma e com uma postura relaxada, Lin Feng respondeu que não estava se exibindo e que aquilo era desnecessário. Ele explicou que estava apenas retribuindo o favor a ele e ao seu pai, declarando que sua regra era dente por dente e dar o troco em dobro, pois era assim que ele fazia as coisas. Virando as costas, Lin Feng se afastou deixando Lin Yun caído no chão lá atrás. Ele declarou de forma imponente que aqueles que envergonham os outros também serão envergonhados. Caminhando na direção do pai, Lin Feng o chamou e disse para irem para casa. Lin Hai o chamou de filho, surpreso e admirado. Logo depois, com um largo sorriso orgulhoso no rosto, o pai o elogiou dizendo que ele tinha ido muito bem e concordou animado em ir embora. Com um olhar focado, Lin Hai repetiu mentalmente a frase: "Aqueles que envergonham os outros também serão envergonhados", e refletiu, se dirigindo a Meng He, que o filho deles finalmente estava crescendo. Enquanto Lin Feng caminhava se distanciando em meio a uma aura sombria, o pai continuou pensando orgulhoso que o garoto não só tinha melhorado seu cultivo rapidamente, mas também conseguia dizer palavras tão filosóficas. Ele concluiu seus pensamentos afirmando que, quando o espírito marcial de cobra do filho despertasse no futuro, ele finalmente entenderia o talento incrivelmente forte que tinha herdado da mãe. No portão da família Lin, Lin Hai perguntou para o filho o que tinha de errado em cultivar em casa e por que ele precisava voltar para a seita. Lin Feng respondeu para o pai que algumas coisas simplesmente não podiam ser evitadas. Preparando seu cavalo para partir, ele explicou que, se ficasse em casa para treinar, ia ter fofocas sobre como o pai estava protegendo ele. Além disso, ele perguntou de que outro jeito ele conseguiria crescer para se tornar um artista marcial forte. Lin Hai disse que, já que Lin Feng insistia em voltar para a seita, ele não ia impedi-lo. Segurando as rédeas do cavalo, Lin Feng pediu para o pai não se preocupar, garantindo que ia treinar duro e passar por cima de todos eles. Observando o filho, Lin Hai respondeu que acreditava nele, mas avisou que ele tinha que tomar cuidado. Já montado no cavalo, Lin Feng disse que sabia e anunciou que estava partindo. Com um grito de comando, Lin Feng partiu a galope em seu cavalo marrom, levantando uma grande nuvem de poeira pelo caminho. 10 dias depois, Lin Feng chegou de cavalo na entrada da seita Yun Hai. Alguém pisou forte no chão e gritou para ele parar. Um dos guardas perguntou se Lin Feng realmente tinha cara de voltar para lá. O outro guarda mandou ele dar o fora se tivesse entendido e o chamou de lixo. De cima do cavalo, Lin Feng respondeu que não tinha sido expulso da seita, então perguntou por que não podia voltar. Ele também questionou por que os guardas não pararam o cara que tinha acabado de entrar e, em vez disso, estavam ali incomodando ele. Um dos guardas exclamou com arrogância que o cara que tinha acabado de entrar era um discípulo da seita interna. Ele continuou ofendendo, dizendo que um lixo como Lin Feng não podia nem chegar perto de se comparar com ele. Mantendo a calma, Lin Feng pensou consigo mesmo que eles eram só um bando de valentões que se aproveitavam dos mais fracos. Liberando sua energia escura, Lin Feng constatou que os guardas estavam mesmo determinados a parar ele. Atacando e arremessando os dois longe com um só golpe do alto do cavalo, ele gritou para eles não o culparem por pegar pesado. Já de costas montado no animal, Lin Feng avisou aos guardas caídos no chão que estava com pressa, então ia deixar eles passarem dessa vez. Subindo as escadarias da montanha, ele fez uma última ameaça dizendo que, se tivesse uma próxima vez, ele ia destruir o cultivo deles. Lin Feng chegou a cavalo na entrada do pavilhão da estrela. Depois de desmontar, ele se curvou em sinal de respeito, cumprimentou o ancião e se apresentou. Ele explicou que tinha ido ao pavilhão para pegar livros de habilidades emprestados. Encostado na porta, o ancião apenas soltou uma exclamação, demonstrando certa surpresa e curiosidade com a presença dele. O ancião coçou a cabeça e avisou que, como Lin Feng estava na 7ª camada de Qi, ele só podia acessar o primeiro andar do pavilhão da estrela. Ele explicou que o garoto podia pegar no máximo 2 livros e mandou ele ir procurá-lo quando terminasse de escolher. Surpreso, Lin Feng pensou admirado que o ancião precisou de apenas um olhar para ver através do seu cultivo. Fazendo uma reverência com as mãos, Lin Feng lembrou de um programa de TV da sua vida passada. Ele pensou que o monge varredor que fingia ser um servo dos templos Shaolin era tão misterioso quanto ele. Ele refletiu que, graças aos seus 2 mundos de conhecimento, estava bem ciente da existência desses especialistas escondidos. Ele notou que o pavilhão da estrela era gigante, e mesmo assim, aquele ancião era o único guardando o lugar. Por isso ele concluiu que o homem devia ser incrivelmente forte. Enquanto caminhava para o interior do pátio, Lin Feng pensou que ia ter que treinar ainda mais duro para conseguir se garantir sozinho. Ele refletiu que não importa o quão forte alguém seja,
Sempre existe alguém mais forte. Dentro do pavilhão da estrela, Lin Feng caminhou entre as altas estantes cheias de livros. Ele leu mentalmente sobre a técnica do punho das 7 mortes, notando que consistia em um punho e 7 golpes letais, sendo adequada para alguém que possuía um espírito marcial mais físico. Estendendo a mão para a prateleira, ele viu a arte da espada do furacão, um ataque com o poder do vento que era adequado para quem tinha espíritos marciais de vento. Em seguida, ele analisou a técnica do touro furioso, uma habilidade de grau superior de classificação amarela, notando que era adequada para aqueles que tinham espíritos marciais de besta. Lin Feng pensou que, normalmente, um artista marcial devia escolher as habilidades de acordo com a natureza dos seus espíritos marciais. Ele refletiu que se alguém tentasse aprender uma habilidade sem ter afinidade, não ia conseguir usar nem 25% do poder dela. Mas com o seu espírito sombrio variante e único, ele não estava restrito a nenhum tipo específico de habilidade marcial, podendo até usar mais de 100% da força da técnica. Sendo assim, ele concluiu que não devia se importar com as tecnicalidades, pois só precisava escolher uma habilidade que gostasse. A técnica não precisava apenas ser forte, mas também tinha que ser única. Lendo os livros disponíveis, ele encontrou a habilidade de desembainhar a espada. A descrição dizia que, se a espada fosse desembainhada de forma rápida e com sucesso, seria um ataque letal garantido em um só golpe, sendo adequado para quem possuía um espírito marcial de espada. Surpreso com a descoberta, Lin Feng se perguntou por que nunca tinha ouvido falar daquela habilidade antes. Lin Feng pensou que aquela habilidade de desembainhar a espada parecia diferente das outras habilidades de espada. Ele refletiu que o momento mais crítico de um espadachim era quando ele estava desembainhando a sua espada. Se houvesse um único segundo de atraso ao desembainhar, ele não seria capaz de realizar seus ataques a tempo e seria colocado em uma posição desfavorável. Ele notou que aquela habilidade maximizava o dano durante o processo de saque, possuindo apenas uma habilidade e um único nível de classificação. O texto explicava que a espada causava o maior dano no momento em que era sacada, mas se a pessoa errasse, ela falhava. Quando a espada era sacada, pessoas morriam. Quando a espada era retraída, o sangue escorria. Com um sorriso satisfeito, Lin Feng exclamou que era perfeito e que aquela era a escolhida. Ele decidiu que agora só tinha que encontrar outra habilidade marcial para usar junto com aquela habilidade de desembainhar a espada. Com a mão no queixo, Lin Feng pensou que a habilidade de desembainhar a espada exigia muita velocidade. Ele refletiu que uma falha no ataque devia ser evitada, e que um tempo de fuga devia ser garantido. Por isso, ele concluiu que escolher uma habilidade de voo podia funcionar melhor para acompanhar aquela técnica. Ele murmurou para si mesmo procurando pelas estantes, e logo se perguntou o que era aquilo ao puxar um livro específico. Com um sorriso no rosto e o livro aberto nas mãos, ele exclamou animado que era exatamente aquilo. Ele leu o nome da técnica, um vislumbre de luz flutuante, e notou que a prática no nível mais alto significava controlar o corpo como uma luz flutuante. Enquanto caminhava para a saída do pavilhão, ele pensou que mal podia esperar para começar a praticar aquilo. O ancião perguntou se o rapaz era louco e se ele tinha certeza de que queria aprender a habilidade de desembainhar a espada. Segurando o manual, o velho comentou que Lin Feng era o primeiro homem que já tinha se interessado por aquele livro. O ancião explicou que a técnica no seu nível mais alto podia ser extremamente poderosa, mas alertou que se ele falhasse uma única vez, era muito provável que perdesse a vida, e perguntou se o garoto já tinha pensado sobre aquilo. Lin Feng agradeceu o conselho do mestre, mas afirmou que também tinha o seu próprio plano. O ancião pensou consigo mesmo que o garoto tinha escolhido a habilidade do vislumbre de luz para acompanhar a técnica e concluiu que ele estava mesmo preparado. Em seguida, o velho comentou que nunca esperou que o rapaz tivesse olhos tão afiados. Tirando a arma da cintura, o ancião revelou que aquela era uma espada flexível que ele vinha usando como cinto e entregou para Lin Feng, mandando ele pegar. Segurando a espada, Lin Feng começou a agradecer. O mestre respondeu que não tinha de quê, mandando ele se levantar e ir cuidar do seu treino. Lin Feng concordou chamando o homem de mestre. Com a arma em mãos de forma respeitosa, Lin Feng afirmou que apreciava muito as dicas dele, garantindo que ia fazer bom uso da espada e que ia começar a praticar na mesma hora. O ancião sorriu e pensou que não encontrava um jovem tão interessante há muito tempo. Olhando para a paisagem, o velho refletiu que o garoto tinha um grande potencial para as artes marciais e também era muito educado, concluindo que existiam poucos jovens como ele hoje em dia. 7 dias depois, um estrondo forte ecoou quando um ataque de energia atingiu a lateral da montanha. Ofegante pelo esforço, Lin Feng sorriu suado e pensou que finalmente tinha conseguido dominar a técnica. Ele concluiu animado que o seu cultivo também devia ter subido bastante com o treino. Observando o corte gigante que ele fez na parede de pedra, Lin Feng segurou sua espada e decidiu que era hora de procurar um lugar para relaxar os músculos e os ossos. Dando um salto de cima da rocha, Lin Feng voou pelos ares. Ele pousou agachado no chão de uma floresta, segurando a sua espada. Observando a paisagem, ele viu um vale distante com uma fenda estreita. Ele se perguntou se aquele vale podia ser um raio de céu e decidiu ir até lá para dar uma olhada. Lin Feng chegou na fenda da montanha e confirmou que com certeza era ali o lugar.
Observando a água fumegante, ele notou que era realmente um lugar com uma reputação bem merecida. Ele lembrou que aquele lugar era famoso na seita Yunhai porque tinha uma fonte termal ali. Depois de deixar suas roupas e sua espada no chão, Lin Feng entrou na água e exclamou satisfeito como aquilo era relaxante. Relaxando na água termal, Lin Feng pensou que tinha passado os últimos dias em um estado de alma marcial sombria. Ele notou que isso parecia deixar sua capacidade de compreensão mais forte, concluindo que era por isso que tinha conseguido dominar a técnica do vislumbre de luz e a habilidade de desembainhar a espada tão rápido. Ele refletiu, no entanto, que manter a alma marcial sombria gastava energia, então ela não devia ser usada com frequência em lutas reais. Ainda imerso em seus pensamentos, Lin Feng decidiu que não podia deixar os outros saberem que ele usava a habilidade de desembainhar a espada, senão ele nunca ia conseguir surpreender seus adversários. Por conta disso, ele resolveu que ia usar apenas a técnica das 9 ondas pesadas para lidar com a situação do momento. De repente, o som da água se movendo quebrou o silêncio, chamando a sua atenção. Lin Feng ficou muito surpreso e se perguntou o que era aquilo, já que não lembrava de ter visto ninguém ali. No meio da névoa da fonte termal, uma garota de cabelo rosa apareceu de repente. Colocando a mão no rosto, ele pensou que a situação estava muito constrangedora. Virando de costas para se afastar, ele concluiu que era melhor ir embora logo, porque não queria causar nenhum mal-entendido. A garota percebeu a presença dele e reagiu surpresa. Irritada, ela perguntou quem estava ali e esbravejou, questionando como ele ousava espiar enquanto ela tomava banho. Lin Feng pediu desculpas rapidamente. Ele explicou que não sabia que ela estava lá e avisou que já estava indo embora. Enquanto Lin Feng se vestia apressado e pegava sua espada no chão, a garota gritou novamente. Ela perguntou como ele ousava negar e mandou ele morrer. Um poderoso raio de energia atingiu em cheio as pedras onde ele estava antes, causando uma grande explosão. Desviando do golpe com um salto, Lin Feng pensou assustado que aquele era um ataque muito poderoso. Ele concluiu que poderia ter morrido se não tivesse desviado a tempo. De pé do outro lado da fonte termal com a espada na mão, Lin Feng disse que ela o tinha entendido mal e perguntou se ela estava falando sério. A garota, agora vestida com roupas de batalha e empunhando um arco brilhante de energia roxa, saltou no ar. Ela respondeu que um idiota sem vergonha como ele merecia morrer. Em seguida, ela disparou uma flecha de energia gigante que atravessou a fonte termal, dividindo a água com força enquanto o ataque avançava na direção de Lin Feng. Lin Feng desferiu um golpe poderoso para tentar rebater a flecha de energia roxa. Ele percebeu o poder fortalecido do golpe e notou que a técnica das suas 9 ondas pesadas só conseguia mudar o caminho do ataque dela. Quando a flecha atingiu a parede de pedra logo atrás dele, ele exclamou muito surpreso. Com um olhar sério, ele finalmente entendeu a situação. Ele deduziu que aquela garota era Liu Fei, a única mestre da 9ª camada de Qi do espírito de flecha. Ele concluiu que ela tinha a habilidade de rastrear o seu espírito e refletiu que, se não conseguisse desviar do próximo ataque dela, ele só teria uma saída. Enquanto a energia roxa passava pelo local, Lin Feng segurou a sua espada. Olhando para trás, ele avisou que ia se lembrar daquele dia e se despediu. Ele sumiu rapidamente dali enquanto a garota corria atrás dele gritando para ele não fugir. Parada sozinha na entrada da fenda da montanha, ela praguejou irritada com a fuga dele. De braços cruzados, Liu Fei refletiu que o cara aguentou o seu espírito de flecha e se perguntou se aquilo tinha sido uma luz de espada. Ela notou que ele desapareceu num segundo, com habilidades de voo impressionantes, e pensou se Lin Feng era mesmo o nome real dele. Sozinha perto da parede de pedra, ela apertou a mão e declarou com raiva que, seja lá quem ele for, na próxima vez ela ia matá-lo. Bem longe dali, escondido e sentado atrás de uma pedra na terra, Lin Feng respirou ofegante e pensou que aquela fuga tinha sido por pouco. Encostado na parede de pedra, Lin Feng pensou que ela tentou matar ele por causa de um pequeno acidente. Ele achou inesperado que a famosa Liu Fei fosse uma beleza tão mal-humorada. Ele admitiu para si mesmo que não conseguia derrotar as 9 ondas pesadas e agradeceu por ter fugido a tempo. Com um olhar sério, ele concluiu que o mundo era de fato cruel, não deixando nenhum espaço para a sobrevivência dos fracos. Ele refletiu que o mundo para onde ele foi enviado adorava o darwinismo, pois se a pessoa fosse forte o suficiente, podia matar quem quisesse. Ele notou que apenas as pessoas poderosas tinham o direito de falar, escolher e dominar a vida dos outros. Encostado na parede de pedra de olhos fechados, Lin Feng pensou que, assim que usasse a habilidade de desembainhar a espada, o seu inimigo ficaria alerta. Ele concluiu que aquela técnica só podia ser o seu último recurso, e refletiu que precisava aprender uma habilidade marcial mais supressiva. Nesse momento, uma garota se aproximou pedindo com licença. Lin Feng olhou para ela e respondeu, perguntando o que ela queria. Com um jeito tímido, a garota comentou que se perguntava se ele tinha tempo para se juntar a eles. Ela explicou que o grupo precisava de mais um colega de equipe. Um rapaz do grupo explicou que os 4 estavam indo para a Colina do Vento Negro para caçar monstros e disse que gostariam de convidar Lin Feng para se juntar a eles. Ele acrescentou que eles iam dividir a medula do monstro igualmente e perguntou se ele estava interessado. Com a mão no queixo e um sorriso no rosto,
Lin Feng respondeu que caçar era uma boa ideia. Ele explicou que tinha acabado de terminar uma rodada de cultivo e que estava pronto para praticar. Por fim, ele declarou que então aceitava o convite. Um rapaz de branco perguntou surpreso se era Lin Feng, chamando ele de Mestre Lixo. Apontando o dedo, ele avisou para o grupo que era melhor não levarem o garoto, porque ele podia ser um fardo. Com um olhar sério, Lin Feng mandou ele cuidar com as palavras. Ele avisou que era melhor o rapaz saber o que dava a ele o direito de rotular os outros como lixo. O rapaz de verde pediu para eles ficarem calmos, comentando que aquilo não fazia bem pro moral da equipe. Ele também pediu para Jin Feng ser legal. Em seguida, o rapaz de verde explicou que Jin Feng era o mais forte entre eles e que ele se orgulhava muito disso. Ele pediu para Lin Feng não ligar para a atitude dele. Lin Feng respondeu que seria bom se Jin Feng pudesse ser tão razoável quanto ele. Qin Yi se ofereceu para fazer as apresentações. Ele indicou o rapaz de branco, dizendo que aquele que era Jin Feng, que estava na 8ª camada de Qi e era o melhor lutador entre eles. Em seguida, ele apresentou a garota como Jin Yun. Por fim, ele se apresentou como Qin Yi e começou a falar sobre o cara musculoso que estava logo atrás dele. Antes que Qin Inácio Grandalhão levantou o punho, cumprimentou Lin Feng e se apresentou animado como Han Man. Lin Feng declarou que podia não ser forte o suficiente, mas garantiu que ia fazer a sua parte naquela aventura. Qin Yi elogiou a fala, afirmando que a união traria para eles mais medulas de monstro. Olhando para Lin Feng, Jin Yun avisou para ele não se sentir envergonhado de pedir ajuda, garantindo que, mesmo que não dissesse em voz alta, ela ia tentar o seu melhor para ajudar ele. Observando a paisagem à frente, alguém do grupo notou que a Colina do Vento Negro ficava logo virando a esquina depois da colina e chamou todos para irem. Jin Feng ficou com uma postura orgulhosa e colocou o pé em cima de um monstro derrotado, com luzes brilhantes cruzadas aparecendo nas suas costas. Durante a caçada, Qin Yi saltou e disparou um ataque de energia azul para atingir um lobo branco gigante no meio do ar. Depois, Hanman subiu em cima da cabeça de uma fera enorme, com chifres que estava caída no chão de terra. Lin Feng, Jin Yun e o resto do grupo ficaram em volta apenas observando o grandalhão. Mais tarde, a equipe continuou a jornada andando por dentro de uma floresta. Enquanto eles caminhavam, Qin Yi segurou um cristal azul brilhante e anunciou a boa notícia. Eles tinham conseguido mais de 20 medulas de monstros. Jin Feng, no entanto, minimizou a conquista, dizendo que eram apenas monstros de baixo nível e que era muito cedo para ficarem animados. Qin Yi argumentou que, qual for o caso, aquilo já podia render alguns elixires para eles. Ele continuou alertando o grupo que a pressa traz problemas e que enfrentar um monstro de alto nível não era moleza. Hanman sorriu confiante e disse para ele não se preocupar, pois eles tinham Jin Feng. De repente, Han-Man se assustou ao sentir o chão tremer e perguntou o que estava causando os terremotos. Ao longe, a sombra de um monstro gigantesco começou a surgir por trás das árvores da floresta. O grupo se deparou com um terrível macaco gigante de olhos vermelhos. Alguém exclamou assustado ao perceber que era um monstro de nível 8 e praguejou, avisando que ele estava vindo na direção deles. Han-Man, suando frio, virou-se para Jin Feng e disse que aquela era a hora do show dele. Ele justificou que todos os outros estavam apenas na 7ª camada de Qi, então não conseguiriam derrotar a criatura. Jin Feng, exibindo um sorriso maldoso, pediu para eles esperarem. Ele comentou que se lembrava que Lin Feng ainda não tinha tido a sua vez na caçada. Ele lembrou o garoto de que ele tinha acabado de dizer que faria sua parte, e então mandou ele ir lá derrubar o monstro. Lin Feng apenas o encarou em silêncio. Qin Yi interveio indignado, perguntando a Jin Feng se ele estava falando sério e alertando que o novato poderia morrer. Ele ressaltou mais uma vez que apenas Jin Feng poderia derrotar aquele monstro de nível 8. Apesar da tensão, Lin Feng manteve uma expressão calma e decidida. Ele disse a Qin Yi que não havia necessidade de tentar persuadir o outro e declarou que ele mesmo iria enfrentar a fera. Qin Yi disse para Lin que então o apoiaria. Hanman comentou que 2 cabeças pensam melhor do que uma e afirmou que devia ajudá-lo. Lin Feng agradeceu. Em seguida, ele avançou dizendo que não agia por impulso e garantiu que tinha certeza de que podia derrotar aquele macaco gigante. Com um sorriso confiante, ele completou dizendo que eles veriam. O macaco gigante se posicionou de frente para ele. O grupo observou a cena de longe com expressões de choque. Ele formou uma energia azul na mão e declarou com determinação que o seu alvo estava vindo. Lin Feng soltou um grito de ataque ao pular e acertar um soco carregado de energia azul direto no peito do macaco gigante. O golpe poderoso fez o monstro cuspir sangue e ser empurrado para trás. O rapaz de manto branco ficou chocado com a cena e se perguntou surpreso como o novato estava conseguindo suprimir a criatura. Em resposta ao ataque, o macaco soltou um rugido alto e furioso. Um dos rapazes do grupo avisou para tomar cuidado porque o monstro estava atacando. Lin Feng preparou seu poder e declarou que então terminaria a luta antes do ataque. Ele lançou vários golpes rápidos de energia azul por todo o corpo do macaco gigante, chamando a criatura de fera e afirmando que ia derrotar ela. O macaco gigante soltou
soltou um grito e caiu pesado no chão, levantando muita poeira. Lin Feng ficou parado com calma, segurando a espada e avisou o que estava feito, chamando o grupo para pegar a medula. Haman olhou chocado e suando frio, dizendo que Lin Feng era um monstro. King sorriu e elogiou as ondas sem fim do movimento dele, que foi poderoso como um mar agitado. Ele afirmou que Lin Feng tinha liberado o poder mais alto das 9 ondas pesadas. Haman riu alto e falou que eles podiam ficar tranquilos para conseguir uma boa colheita na Colina do Vento Negro, a não ser que encontrassem um monstro de nível 9. Jin Feng cruzou os braços e disse que aquele era só um monstro fraco, afirmando que odiava a cara de orgulho dele. Han Men falou para Jin Feng que ele devia estar deixando passar alguma coisa, porque Lin Feng era mesmo forte. Qin Yi concordou, dizendo que devia ter algum engano e que Lin nunca poderia ser um lixo. Lin Feng sorriu e falou que o macaco caiu no chão antes mesmo dele aparecer. Ele brincou que o bicho era só um macaquinho e pediu para eles não ficarem tagarelando sobre aquilo, chamando o grupo para seguir em frente. De repente, Lin Feng percebeu algo e se perguntou que cheiro era aquele. Haman olhou para o céu assustado e perguntou o que era aquilo. Qin Yi apontou e mandou todo mundo olhar. Jin Feng, sem entender nada, se virou e perguntou de que eles estavam tão chocados. Qin Yi exclamou por Jesus, surpreso com a presença de um lobo fantasma de nível 9, e perguntou quando ele tinha aparecido. Haman alertou que aquele era o monstro mais cruel, perdendo apenas para o monstro espiritual, e que era um problema impossível de rastrear. Jin Feng gritou para o grupo ir dar cobertura para ele rapidamente. Ele afirmou que ia descobrir como lidar com aquilo. Jin Feng perguntou por que eles tinham recuado e mandou eles avançarem. Lin Feng respondeu que ele tinha pedido para eles recuarem. Lin Feng afirmou que Jin Feng sabia que eles não eram páreos para o lobo fantasma. Ele acusou o outro de só querer que o grupo servisse de isca para ele ter tempo de escapar. Jin Feng rangeu os dentes e chamou Lin Feng de pirralho. Lin Feng lembrou que tinha derrotado o macaco gigante sozinho e perguntou se Jin Feng não conseguia lidar com o lobo fantasma todo sozinho. Furioso e liberando uma aura vermelha, Jin Feng declarou que ia mostrar para ele o seu poderoso espírito da espada da 8ª camada de Qi. Jin Feng atacou gritando a tática da espada do trovão e disparou uma energia vermelha contra o lobo fantasma. O monstro desviou rapidamente. Ele suou frio e pensou chocado que a criatura era muito rápida. Logo depois o lobo verde avançou para cima dele com tudo, e ele gritou assustado enquanto tentava se proteger do golpe. Jin Feng soltou um grito e lançou seu ataque. A onda de energia vermelha atingiu o lobo. O monstro revidou com um rugido bem alto. O lobo avançou rasgando o ar e acertou Jin Feng com tudo. O rapaz gritou desesperado de dor enquanto o sangue espirrava do peito dele. Qin Yi comentou assustado que nem mesmo Jin Feng conseguiu derrotar a criatura e que o monstro de nível 9 era forte demais. Han Men pediu para o grupo não entrar em pânico, garantindo que, se eles trabalhassem juntos, conseguiriam vencer a fera. Lin Feng se virou para Qin Yi e perguntou qual era a fraqueza do lobo. Qin Yi pensou um pouco e lembrou que o livro de monstros dizia que a defesa dele era fraca. Ele explicou que o ponto mortal era a garganta, e que o bicho atacava rápido com as garras para evitar que a garganta fosse quebrada. De repente, Qin Yi tomou um susto e perguntou o que Lin Feng estava fazendo. Sacando a espada com um olhar confiante, Lin Feng declarou que eles iam ver o que era mais rápido, as garras do monstro ou a espada dele. Ele avançou rapidamente em um ataque veloz, cortando a fera de uma vez e aterrissou arrastando os pés na terra. Haman soltou um grito chocado com a cena. Qin Yi comentou impressionado que era inacreditável o fato de Lin Feng ter derrubado o lobo com apenas um movimento. Haman observou perplexo que ele nem tinha usado seu espírito marcial, concluindo que o rapaz era um cara muito assustador. Lin Feng comentou de costas que o tal lobo fantasma era moleza. Qin Yi perguntou a Lin se o movimento que ele usou era o espírito da espada. Ele respondeu com um sorriso que não, explicando que era apenas uma habilidade marcial relacionada à espada. Haman disse que ele devia ficar com toda a medula já que ele tinha derrubado o monstro. Qin Yi concordou animado com a ideia. Lin Feng recusou a oferta, dizendo que achava que todos deviam dividir o prêmio. Ele lembrou que eles tinham concordado com aquilo antes e perguntou como ele podia ficar com tudo sozinho. De repente, Jin Feng chamou a atenção do grupo pedindo para esperar e reclamando que eles tinham esquecido dele. Jin Feng, caído no chão, avisou que era melhor levarem ele junto e darem a metade da medula para ele. Ele ameaçou que, caso contrário, torturaria eles até a morte. Com um sorriso manchado de sangue, ele avisou para não esquecerem que o irmão dele saberia se o deixassem ali. Qin Yi explicou nervoso que o irmão de Jin Feng, Jin Hao, era o sexto mais forte na seção exterior da seita Yunhai e chegava no pico da 9ª camada de Qi. Ele aconselhou que era melhor não irritar o cara e apenas dar o que ele queria. Jin Feng exigiu que dessem uma mão para ele rápido e avisou que era melhor serem cooperativos. Ele repetiu que, se ele se machucasse ou morresse, o irmão dele os torturaria até a morte. Lin Feng, mantendo a expressão calma, apenas perguntou e daí? Jin Feng ficou sem entender e perguntou o quê? Lin Feng disse para Jin Feng que nunca o tinha ofendido, mas que o outro o tratava como inimigo o tempo todo. Ele falou que o rapaz tentou deixar os monstros matarem eles para poder ficar com todas as medulas. Só que,
Infelizmente para ele, Lin Feng derrotou todos os monstros. Ele continuou dizendo que tentou perdoar o cara já que eles estavam na mesma seita. Ele pensou que o outro ia se comportar um pouco, mas viu que ele era 100% um desgraçado. Puxando a espada, Lin Feng perguntou sobre o irmão dele e declarou que não ligava para quem ele era. Assustado e suando frio, Jin Feng gritou para ele esperar e perguntou o que ele estava fazendo. Jin Feng implorou desesperado, dizendo que não queria a medula e pedindo para que o salvassem. Ele avisou que aceitaria quaisquer outras condições e continuou suplicando por sua vida. Han Man perguntou assustado se Lin Feng ia mesmo seguir em frente com aquilo. Qing Yi também interveio e sugeriu que ele não fizesse isso. O nosso garoto disse que não era para acreditar nele, pois ele tinha certeza que, se o salvassem, ele iria buscar vingança depois. Então ele saca a espada e acaba com Jin Feng ali mesmo. Em choque, Raman apenas murmurou o nome de Lin Feng. Preocupado, Qing Yi perguntou o que eles podiam fazer a partir de agora. Lin Feng guardou a espada e respondeu que arcaria com todos os resultados. Ele orientou o grupo que, se alguém perguntasse, era só dizer que ele era o assassino. Ele declarou com firmeza que não ligava para o nível de poder em que Jin Hao estava e falou para deixar o cara vir atrás dele. Han Man cruzou as mãos e disse com firmeza que não era covarde e que Lin Feng não precisava assumir toda a responsabilidade. Ele pediu para contar com ele, admitindo que também não gostava do cara. Qing Yi declarou que eles não iam ficar de fora daquela situação e chamou o grupo para arcar com os resultados juntos. A garota concordou animada, reforçando que a responsabilidade não era toda de Lin Feng. Lin Feng deu um leve sorriso e pensou o quanto estava feliz por ter eles do seu lado. Lin Feng disse que eles pareciam superiores a ele, acrescentando que era uma honra ser amigo deles. Ele mencionou que receava que os monstros que esperavam por eles fossem mais terríveis, então sugeriu que voltassem para a seita. Ramen disse que estava tudo bem e agradeceu a Lin Feng, comentando que eles tinham conseguido algumas medulas de monstros de alto nível. Qing Yi concordou, dizendo que agora eles podiam trocar as medulas não apenas por elixir de revitalização, mas também por alguns instrumentos. Lin Feng olhou para o corpo caído de Jin Feng e declarou que ele merecia morrer. Ele pensou que pessoas arrogantes, como aquele, não podiam ser cultivadores marciais qualificados e que, se encontrasse gente assim, mataria todos. Ao notar um objeto junto ao corpo de Jin Feng, Lin Feng se perguntou o que era aquilo. Ele pegou o item e viu que se tratava do livro da tática da Espada do Trovão. Lin Feng comentou consigo mesmo que não esperava que aquele livro pertencesse a ele, mas que agora estava em suas mãos. Ele analisou a tática da Espada do Trovão, que adicionava uma habilidade de saque de espada e combinava ataques poderosos com um golpe decisivo final. Ele acreditou que, ao cultivar essa tática, não precisaria mais temer alguém na 9ª camada de Qi. Um dos companheiros perguntou quais eram os planos de Lin Feng. Ele respondeu que depois de pegar o elixir de revitalização, pretendia continuar se cultivando e que subiria de nível o mais rápido possível. O grupo comentou sobre o lugar ideal para esse aprimoramento. Qing recomendou o desfiladeiro Feng Yun, pois todos os mestres da seita Yunhai estavam lá. Lin Feng ficou surpreso com o nome do local. Qing Yi completou que ele era talentoso e que faria um grande progresso ali. Han Man lembrou que também planejava se cultivar naquele lugar. Qing Yi disse a Han Man que ele tinha uma base sólida e que o desfiladeiro também seria um ótimo local para ele. Han Man riu e comentou que eles podiam se encontrar novamente logo ali no desfiladeiro Feng Yun. Lin Feng achou a ideia boa e disse que, se eles tivessem tempo, podiam se reunir de vez em quando. Eles então se despediram, desejando se ver na próxima vez. Lin Feng pensou sobre o desfiladeiro Feng Yun, o lugar que reunia suas memórias dolorosas. Ele declarou que não era mais o lixo que costumava ser e que removeria toda a vergonha e o estigma que obteve naquele local. Alguns dias depois, Lin Feng estava sentado em uma área marcada por uma grande cratera no solo. Ele notou que o elixir de revitalização funcionou e que inesperadamente progrediu, mesmo sem o seu espírito marcial sombrio. Ele percebeu que aquele era o nível da 8ª camada de Qi. De repente, uma voz questionou como ele ousava voltar ali, deixando Lin Feng surpreso. Lin Heng disse que Lin Feng ainda estava vivo depois de receber o ataque feroz dele, admitindo que o cara era durão. Ele continuou dizendo que agora tinha que mandar ele pro inferno de novo e que ele não era qualificado para ser o mestre da família Lin. Lin Feng perguntou se ele ainda lembrava como Lin Yun acabou depois de desafiar ele. Lin Heng gritou furioso, perguntando como ele ousava mencionar aquilo, e declarou que naquele dia teria a vingança dele por ter machucado o irmão dele. Lin Feng apenas exclamou um oi de surpresa. Lin Feng achou ótimo e disse que talvez deixasse ele ir embora se ele pedisse desculpas. Lin Heng perguntou indignado se ele devia pedir desculpas, e se Lin Feng estava brincando, decidindo então que eles iam resolver tudo numa única batalha. Liberando sua energia, Lin Heng chamou Lin Feng de lixo e avançou com um soco, mandando ele para o inferno. Lin Feng bloqueou o golpe facilmente e comentou que Lin Heng falava igualzinho ao irmão dele, questionando se aquele ataque era só um movimento descuidado com 30% da força. Lin Feng arremessou Lin Heng para longe e disse que ele era tão estúpido e fraco quanto o irmão dele.
Ele declarou que ia retribuir o que Lin Heng tinha feito pra ele. Enquanto Lin Feng acumulava energia, Lin Heng caiu no chão chocado, se perguntando como aquele lixo podia ser tão forte. Lin Feng perguntou se ele não conseguia aguentar aquilo e avisou que era só o aperitivo. Preparando a espada, Lin Feng anunciou que agora vinha o prato principal e executou a tática da Espada do Trovão com um ataque muito poderoso. Com Lin Heng de joelhos e derrotado, Lin Feng comentou de forma irônica que parecia que tinha apenas dado um choque nele. Lin Heng apenas murmurou o nome de Lin Feng. Desesperado, Lin Heng admitiu que a culpa era toda dele e que não devia ter cobiçado a posição de mestre da família Lin, pedindo desculpas sem parar. Ele prometeu que faria tudo o que Lin Feng quisesse e implorou para que ele o deixasse ir. Chorando, ele se chamou de desgraçado e implorou por piedade, pedindo para Lin Feng considerar que ele era primo dele e poupar a vida dele. Lin Feng perguntou se na última vez que ele tinha implorado, Lin Heng o tinha deixado ir. Ele comentou que então Lin Heng sabia muito bem que era primo dele e concordou em poupar a vida dele. Porém, Lin Feng atacou ele de novo, explicando que para livrar ele de causar mais problemas, ele ia destruir ele de uma vez, fazendo Lin Heng gritar de dor. Lin Feng avisou para Lin Heng não aparecer de novo. Lin Heng gritou furioso o nome de Lin Feng e perguntou como ele ousava destruir o cultivo dele, amaldiçoando ele para o inferno. Ele pensou que só estava mostrando misericórdia porque os dois eram do mesmo clã, mas avisou que não teria misericórdia na próxima vez. Ele estava caminhando até que de repente ele esquiva de um ataque e pergunta quem estava ali atacando. A mesma garota que vimos no desfiladeiro apareceu de novo e xingou Lin Feng de desgraçado e perguntou furiosa como ele ousava aparecer na frente dela de novo. Preparando seu ataque, ela avisou que ele teve sorte de escapar da última vez, mas que hoje ela não ia dar nenhuma chance pra ele. Em seguida, ela mandou ele ir pro inferno enquanto preparava o próximo ataque. Lin Feng olhou pra trás e reconheceu Liu Fei, comentando que aquilo era muita coincidência. Ele refletiu que da última vez não tinha sido capaz de atacar ela. Então ela dispara 2 flechas em direção do Prota. Envolvido por uma aura azul, Lin Feng avançou rapidamente desviando dos ataques e disse que agora não tinha mais necessidade de fugir dela. Surpresa com o avanço dele, Liu Fei arregalou os olhos e exclamou em choque. Lin Feng desferiu um soco poderoso envolto em uma aura azul que colidiu e despedaçou a energia roxa da garota. Ele bufou e comentou com desdém que a força dela era apenas mais ou menos. Com um olhar intenso, ele continuou o ataque e avisou para ela tomar cuidado. Lin Feng arregalou os olhos em alerta. De repente, um enorme ataque de energia verde caiu do céu e atingiu o chão com força, levantando pedras e poeira. Ele recuou rápido para desviar do golpe. Surpreso, Lin Feng perguntou quem estava lá. Uma voz desconhecida ecoou, questionando como ele ousava atacar Liu Fei e afirmando que ele devia estar querendo morrer. Confusa, Liu Fei também perguntou quem estava ali. Um rapaz chamado Yu Hao, discípulo da seita interna da seita Yunhai, apareceu sentado no galho de uma árvore. Ele chamou Liu Fei de irmã e ofereceu ajuda para dar uma lição no garoto. Lin Feng olhou para cima surpreso e se perguntou se o cara era mesmo um discípulo da seita interna. Irritada, Liu Fei gritou com Yu Hao, avisando que aquilo era um assunto particular dela e que não precisava de ajuda. Em seguida, ela se voltou para Lin Feng, confirmou o nome dele e propôs que eles deixassem a luta para outro dia. Ela decidiu encerrar o assunto por ali e mandou ele ir embora. Lin Feng perguntou o que ela queria dizer com aquilo e questionou se ela ia fugir porque não conseguia derrotar ele. Liu Fei mandou o garoto não ser arrogante. Ela explicou que o outro rapaz tinha um espírito marcial superior e que Lin Feng ia morrer se lutasse contra ele. Ela terminou dizendo que não queria que ele se envolvesse na briga. Lin Feng murmurou para ela lembrar do que aconteceu naquele dia, avisando que o assunto deles ainda não tinha terminado. Enquanto Lin Feng virava de costas para ir embora, Yu Hao perguntou se ele ia tentar fugir. Estalando os dedos, Yu Hao declarou que a garota tinha deixado ele ir, mas que ele mesmo não ia permitir aquilo. Liu Fei gritou para o rapaz, mandando ele parar de uma vez. De repente, um enorme raio de energia verde avançou rápido na direção de Lin Feng enquanto ele ainda estava de costas. Correndo muito rápido, Lin Feng perguntou por que Yu Hao tentava matar ele sem nenhum motivo. Enquanto um enorme raio de energia verde atingia o chão com força e levantava poeira e pedras, Lin Feng gritou para Yu Hao que o dia em que ele conseguisse o espírito marcial superior seria o dia da morte dele. Yu Hao sorriu e disse que a ideia de Lin Feng conseguir o espírito marcial superior era ridícula. Ao lado dele, Liu Fei pensou que Lin Feng tinha usado o movimento de novo. Ela ficou se perguntando como ele conseguiu escapar do espírito de espada de um guerreiro superior e que tipo de habilidades ele tinha afinal. Caminhando por uma trilha, Lin Feng pensou que, embora estivesse confiante na sua velocidade, não podia vencer Yu Hao naquele momento. Ele refletiu que devia pelo menos fazer um avanço para a 9ª camada de Qi, para que pudesse usar a sua tática de espada mortal para se defender do espírito superior. De repente, alguém chamou pelo nome dele. Lin Feng olhou na direção da voz e exclamou surpreso, reconhecendo o grupo. Lin Feng sorriu ao ver os amigos e chamou por Han Men e Jing Yun.
Han Man cumprimentou de volta, comentando que fazia muito tempo que não se viam. Lin Feng disse que era uma surpresa e perguntou o que eles estavam fazendo ali. Han Man explicou que eles estavam procurando por ele, e Jin Jun acompanhou com uma risada. Lin Feng perguntou se eles estavam procurando por ele. Ele comentou que lembrava que eles tinham dito que viriam ali para praticar, mas questionou o motivo de estarem procurando por ele. Han Man explicou que se preocupava com o seu cultivo de baixo nível no meio dos mestres no Canyon Fengyun, então foi pedir a companhia de Lin Feng. Dando uma risada e coçando a cabeça, Han Man pediu para ele não rir e admitiu que, apesar de não ter muita coragem, ele era resiliente. Jing Yun acrescentou que se Lin Feng pudesse ir com eles não iam precisar se preocupar em sofrer intimidação. Lin Feng concordou, dizendo que era bom reencontrar eles e chamou o grupo para ir praticar lá. Han Man sorriu e afirmou que Lin Feng era o seu bom irmão. Em seguida, Han Man estendeu uma máscara e avisou que aquela era a máscara que ele tinha preparado para ele. Lin Feng segurou a máscara e perguntou o que eles iam fazer com aquilo. Han Man respondeu que era para se afastar de problemas, claro. Colocando a sua própria máscara, Han Man explicou que ia ter sucesso e fracasso nas batalhas, e que o ressentimento pessoal era inevitável. Por isso, ele concluiu que era melhor eles não deixarem os outros saberem quem eles eram. Colocando a máscara, Lin Feng concordou e admitiu que tinha esquecido daquilo. Ele refletiu que as pessoas ali não tinham misericórdia e que eram monstros que adoravam o darwinismo. Em seguida, Lin Feng chamou todos, dizendo que então eles podiam ir. Han Man comentou que era muito bom ter ele por perto, e Jing Yun concordou animada. Enquanto eles caminham, é-nos dito que o Canyon Fengyun era o maior lugar para a prática na seita Yunhai. Muitos praticantes marciais ficavam ali e batalhavam uns com os outros. Os níveis marciais variavam entre espírito marcial preliminar, espírito marcial superior e espírito marcial mais elevado. Todo mundo queria elevar o seu cultivo e alguns podiam ser sinistros e astutos. Por isso, o Canyon Fengyun era na verdade um lugar mais terrível do que a Colina do Vento Negro. Um rapaz mascarado pousou na frente do grupo. Ele cumprimentou todos, dizendo que era um prazer conhecer eles e perguntou se algum deles gostaria de batalhar com ele. Han Man se animou com um rival repentino, chamando o rapaz de irmão e afirmando que ia batalhar com ele. Lin Feng avisou para Han Man tomar cuidado, porque o homem parecia forte. Han Man sorriu e declarou que era um prazer para ele batalhar com um rival forte. O rapaz de máscara branca comentou animado que achava legal, e avisou para ele tomar o golpe enquanto avançava com um soco. Han Man usou as duas mãos para segurar e bloquear o punho do oponente. Logo depois, o rapaz deu um grito de ataque. O rapaz de máscara branca disparou um ataque de energia amarela que atingiu e empurrou Han Man para trás. Com sangue escorrendo pela boca, Han Man apertou os dentes e se perguntou se ele não conseguia aguentar aquilo. O adversário sorriu e perguntou se Han Man estava apenas na 8ª camada de Ki. O rapaz de máscara branca avisou que estava na 9ª camada e alertou que se Han Man não usasse toda a sua força, ele podia perder tudo. Han Man segurou a própria roupa e a rasgou violentamente, dando um grito alto enquanto ficava com o peito nu e exibia seus músculos. Envolvido por uma aura amarela brilhante e com pedaços de pedra flutuando ao seu redor, ele gritou concordando e declarou que ia dar o seu melhor. O rapaz de máscara branca sorriu surpreso e perguntou se aquilo era uma transformação. O rapaz de máscara branca sorriu e comentou que o espírito marcial da Terra era muito raro. Preparando uma energia brilhante na mão, ele avisou que ali estava o dele. Han Man deu um grito e os dois avançaram, colidindo os punhos com muita força num grande impacto. O impacto do golpe empurrou os dois lutadores para trás, fazendo eles deslizarem pelo chão de terra e levantarem poeira. Com sangue escorrendo pela boca, Han Man deu um sorriso. Animado, ele gritou que aquilo era legal e que sentia o poder do oponente, chamando o rapaz para atacar de novo. O homem de máscara branca percebeu que Han Man estava machucado por dentro, mas ainda não desistia, declarando que o rival tinha o seu respeito. Cercado por poeira e abrindo os braços com força, Han Man exclamou para o adversário não menosprezar ele. Han Man avançou com as duas mãos emanando uma energia brilhante e soltou um grito de ataque. Ele anunciou seu golpe gritando que era o rugido do leão que atinge a montanha. O rapaz de máscara branca também avançou desferindo um soco envolto em uma intensa aura amarela. Ele sorriu com desdém e declarou que aquilo era apenas um truque barato. Os dois ataques colidiram no ar com um impacto violento, criando uma enorme explosão de luz brilhante e levantando muita poeira por todos os lados. Han Man ofegou pesadamente. Sorrindo com sangue na boca, ele admitiu que só conseguiu suportar o ataque usando toda a sua força. Ele elogiou o rapaz dizendo que ele era forte e declarou que merecia a derrota. O rapaz de máscara branca sorriu, também com sangue na boca, e disse que Han Man não era nada mal. Limpando o rosto, ele confessou que tinha se machucado mesmo, usando um ataque perfeito. Satisfeito, o rapaz afirmou que Han Man era muito mais do que apenas força bruta. Virando de costas para ir embora, o rapaz prometeu que usaria toda a sua força na próxima vez e se despediu chamando Han Man de irmão. Han Man pensou que realmente tinha machucado o rapaz. Ele explicou para o grupo que, honestamente, apenas aproveitou o embalo e interceptou o movimento do adversário.
e que em nenhum momento chegou a atacá-lo de verdade. Refletindo sobre essa ideia de ter aproveitado o embalo, Haman teve um estalo. Ele notou que, se tivesse recebido o golpe diretamente, teria perdido as mãos, e concluiu que se salvou de forma totalmente inconsciente. Surpreso com a situação, Lin Feng perguntou para Haman se ele estava bem e como estava o machucado dele. Logo depois, Haman sentou no chão de pernas cruzadas e começou a emitir uma energia brilhante. Observando a cena, Lin Feng murmurou o nome do amigo e perguntou se ele ia meditar. Ao lado dele, Jin Yun perguntou para Haman se ele tinha alcançado a iluminação. Jin Yun perguntou para o irmão Lin o que tinha de errado com Haman. Lin Feng observou que parecia que o amigo estava tendo a sua epifania naquele momento. Ele disse que estava tudo bem então e sugeriu que eles apenas deixassem ele sozinho. Para praticantes de artes marciais, a epifania é um passo crucial. Um salto qualitativo de prática acontece depois da meditação. Era preciso lembrar de não perturbar os praticantes em meditação, ou ferimentos graves podiam ocorrer e todo o trabalho seria desperdiçado. Lin Feng pensou que aquilo era o que todo mundo sonhava, e que nunca imaginou que Haman ia superar ele. Ele concluiu que era melhor trabalhar mais duro. Ele refletiu que estava de volta ao Canyon Fengyun de novo não só para apoiar Haman, mas também para aprender algo a mais. De repente, Lin Feng se assustou quando uma voz gritou perguntando quem era aquele. Uma bola de fogo desceu na direção de Haman enquanto uma voz xingava. Assustado, Lin Feng gritou para o amigo tomar cuidado. O ataque de fogo atingiu Haman em cheio, e ele cuspiu sangue enquanto soltava um grito forte de dor. Lin Feng segurou Haman para amparar o amigo machucado e perguntou alto quem estava ali. Lin Feng olhou com muita raiva e xingou o agressor de desgraçado sorrateiro, perguntando indignado como ele ousava machucar o amigo dele. O homem encarou o grupo de longe. Segurando uma chama na mão e com um sorriso debochado no rosto, o homem respondeu perguntando ironicamente se era mesmo aquilo. Ele afirmou que simplesmente não gostava deles e perguntou, e daí? Lin Feng encarou o homem e declarou que então ele teria que pagar. Haman se aproximou e pediu que Lin Feng deixasse ele cuidar daquilo, mas Lin Feng expressou preocupação com o ferimento do amigo. Com um sorriso cínico no rosto e apontando para trás, o agressor perguntou se eles tinham coragem de encontrar ele no palco de vida ou morte, comentando que ali estava muito chato. Furioso, Haman gritou que topava a ideia, xingou o homem de escória astuta e declarou que nunca tinha medo. Lin Feng perguntou se Haman estava falando sério e ofereceu ajuda para ele. Haman agradeceu a oferta, mas afirmou que precisava derrubar o oponente com as próprias mãos. Ele também pediu para Lin Feng se vingar por ele caso qualquer coisa acontecesse. O cenário da luta era o palco de vida ou morte no centro do Canyon Fengyun, o maior coliseu da seita Yunhai. Na multidão em volta do grande palco, alguém gritou para olharem, avisando que tinha alguém no palco de novo. Outra pessoa comentou que com certeza seria um ótimo show. O adversário sorriu com arrogância e avisou que as vidas deles estariam nas mãos de Deus assim que subissem lá, declarando que não teria misericórdia alguma. Preocupado, Lin Feng pediu para o amigo tomar muito cuidado. Haman bufou e garantiu que com certeza ia cuidar daquele desgraçado. Os dois lutadores se encararam no palco. O homem estava envolto em chamas, enquanto Haman emanava uma aura brilhante. O homem sorriu e mandou Haman lembrar bem daquilo antes de morrer. Haman rebateu, dizendo que ele é quem era o morto. O adversário avançou com um ataque de fogo, perguntando se Haman ainda ia se fazer de durão logo antes da morte. Ele se apresentou como Jen Huai e declarou que ia acabar com Haman naquele dia. Haman ficou confuso e se perguntou como Jen Huai sabia o nome dele. Jen Huai atacou e gritou anunciando a sua palma do poder da chama. Haman exclamou com raiva que daria uma lição para ele e contra-atacou com força declarando o seu soco da montanha. Os dois lutadores colidiram os punhos com força e Jen Huai deu um grito. Sentindo o impacto, Jen Huai percebeu que aquele golpe era muito poderoso. Ele apertou o punho com firmeza. Recuando rapidamente com um sorriso no rosto, ele mandou o adversário observar e aprender. Haman apertou os olhos com força e exclamou, perguntando indignado se aquilo era areia. Cego pelo ataque, ele recuou e xingou Jen Huai de maldito desgraçado astuto, enquanto o oponente saltava agilmente no ar. Aproveitando a brecha, Jen Huai sorriu e acertou um soco de fogo em cheio no tronco de Haman, anunciando seu soco do poder da chama. O impacto fez Haman cuspir sangue e soltar um alto grito de dor. Haman caiu de joelhos e apoiou as mãos no chão, ofegante. De pé atrás dele, com as mãos envoltas em chamas, Jen Huai perguntou com arrogância se aquilo era tudo que ele tinha. Assistindo da plateia, Lin Feng se assustou e gritou o nome do amigo. Jen Huai ergueu as mãos flamejantes com um sorriso cruel e mandou Haman receber o presente dele. Com sangue escorrendo pela boca, Haman soltou um grito agonizante no momento em que Jen Huai acertou um golpe brutal de fogo nas costas dele, lançando-o pra frente. O agressor deu uma risada sádica e perguntou o que Haman achava da habilidade de bola de fogo dele. Desesperado e furioso, Lin Feng cerrou o punho e gritou, mandando ele parar, xingando o adversário de desgraçado sem vergonha. Enquanto Lin Feng tentava avançar para o palco,
alguém pisou firmemente nos degraus bloqueando seu caminho e também ordenou que ele parasse. Cruzou os braços de forma autoritária na frente dele. O homem o repreendeu, afirmando que o palco de vida ou morte significava vida e morte, e que qualquer ajuda era impossível. Surpreso e irritado com a interrupção, Lin Feng perguntou quem era ele e exigiu que o homem saísse da frente dele. Jin Yun reconheceu o homem e gaguejou, assustada, o nome dele: Jin Hao. Ouvindo isso, Lin Feng se surpreendeu e começou a pensar consigo mesmo se Jin Hao não era alguém importante. De braços cruzados bloqueando a escada, Jin Hao avisou para Lin Feng nem pensar em ajudar e mandou ele apenas assistir e aprender, ameaçando tirar a vida dele caso desobedecesse. Com um olhar furioso e determinado, Lin Feng retrucou com desdém, perguntando: "Só você?" Jin Hao exclamou o quê? Totalmente chocado quando Lin Feng simplesmente desapareceu do degrau onde estava num piscar de olhos. Jiang Huai avançou ferozmente com a mão envolta em chamas e gritou para Han Man encontrar a sua morte. Han Man estava caído de bruços no chão, com muito sangue escorrendo da boca, parecendo sem forças para se defender. No entanto, no último segundo antes que o golpe fatal o atingisse, o pulso de Jiang Huai foi firmemente agarrado pela mão de Lin Feng, bloqueando o ataque de fogo subitamente. Han Man, ainda caído no chão logo atrás, olhou para cima perplexo com a intervenção inesperada. Chocado com a interrupção abrupta e com os olhos arregalados, Jiang Huai gritou perguntando o que tinha acontecido. Encarando o adversário, Lin Feng mandou ele parar e o xingou de idiota astuto. Irritado com a interrupção, Jiang Huai estalou a língua e resmungou sobre pessoas intrometidas. Ele exclamou que Jin Hao queria que ele matasse Han Man e perguntou o que um Zé Ninguém como ele estava fazendo ali. Estreitando o olhar por trás da máscara, Lin Feng compreendeu a situação e murmurou que via era o Jin Hao, claro. Com um movimento rápido do braço, Lin Feng empurrou Jiang Huai violentamente para longe, mandando o agressor cuidar da própria vida. Em seguida, Lin Feng se virou na direção da arquibancada, chamou por Jin Hao e perguntou diretamente se ele estava ali para se vingar pelo seu irmão, Jin Feng. Lin Feng declarou firmemente que foi ele quem o matou, e não Han Man ou qualquer outra pessoa. Apontando para si mesmo, ele desafiou Jin Hao a ir atrás dele sozinho para buscar a sua vingança, exigindo que ele deixasse o seu amigo fora disso. Com um sorriso de canto, Jin Hao concluiu que aquilo explicava tudo, já que não havia como Han Man derrotar o irmão dele. Ele então elogiou a atitude de Lin Feng, chamando-o de bom garoto e dizendo que ele era destemido por vir direto até ele. Jin Hao ordenou que Jiang Huai recuasse. Confuso, Jiang Huai perguntou se eles iam deixá-los ir. Com uma expressão furiosa, Jin Hao cravou que de jeito nenhum deixaria ele escapar, afirmando que aquela era uma vingança pelo seu irmão. Jiang Huai assentiu, dizendo que sabia. Enquanto isso, Lin Feng ajudou Han Man a se levantar do chão. Muito machucado, Han Man murmurou o nome de Lin Feng, que com um olhar apenas pediu para o amigo descansar. Apoiando Han Man pelos ombros para tirá-lo do meio da confusão, Lin Feng garantiu para ele deixar o resto em suas mãos. Enfraquecido, Han Man apenas agradeceu, chamando-o de irmão. Com um sorriso maldoso e chamas emanando de suas mãos, Jiang Huai bufou e declarou que havia mudado de ideia, afirmando que eles não parariam no palco de vida ou morte. Em seguida, ele saltou e lançou uma enorme e letal bola de fogo covardemente pelas costas de Lin Feng e Han Man, enquanto eles desciam as escadas. Jiang Huai gritou que os dois podiam morrer juntos, pois Jin Hao iria matar ambos de qualquer maneira. O ataque foi anunciado como a habilidade de explosão de chamas da alma marcial. Lin Feng percebeu o ataque iminente e olhou de relance por cima do ombro, enquanto apoiava Han Man, murmurando e chamando o agressor de ganancioso. A enorme bola de fogo atingiu o chão, causando uma explosão violenta de chamas e fumaça. Mas Lin Feng conseguiu escapar da área de impacto no último milissegundo, fugindo dali como um vulto rápido enquanto carregava o amigo. Jiang Huai arregalou os olhos, totalmente em choque ao perceber que havia errado. Olhando desesperadamente para os lados, ele perguntou confuso para onde todos tinham ido. De repente, Jiang Huai foi erguido no ar envolto por uma intensa e violenta aura azul, gritando em choque e dor. Tremendo e com sangue escorrendo pela boca, ele perguntou assustado se aquilo era a tática da espada do trovão e de quem era. Caminhando calmamente logo atrás dele, também emanando a mesma poderosa aura azul, Lin Feng perguntou friamente se o nome dele era Jin Huai. O agressor olhou por cima do ombro e respondeu que sim, com um olhar sombrio por trás da máscara. Lin Feng comentou com desdém que ele era apenas o cachorro lacaio de Jin Hao, mas ainda assim era muito arrogante. Ele então declarou com frieza que seria melhor matá-lo primeiro antes de ir atrás de Jin Hao. Indignado e com as mãos novamente envoltas em chamas, Jiang Huai exclamou: "Sério? Você?" Em um ataque desesperado, ele saltou projetando as duas mãos para frente e liberou uma gigantesca e intensa onda de chamas, gritando a plenos pulmões ao anunciar a sua habilidade da bola de fogo infinita. O ataque causou uma enorme explosão no palco, levantando uma densa e gigantesca nuvem de fumaça sob o olhar atento de Jiang Huai. Quando a poeira começou a baixar, Lin Feng surgiu no meio da fumaça completamente ileso e com um sorriso tranquilo no rosto. Em tom de deboche,
Ele perguntou se a força do adversário chegava apenas àquele nível. Vendo aquilo, Jiang Huai suou frio e arregalou os olhos, soltando uma exclamação de choque absoluto diante da cena. Na plateia, as pessoas observavam a luta e comentavam impressionadas. Alguém disse que nunca imaginou que aquele homem pudesse usar a tática da espada do trovão, e que não era de se admirar que ele tivesse matado o irmão de Jin Hao. Outro alertou que ele não deveria ter mexido com Jin Hao, enquanto um terceiro observou que ele podia até ter o poder do nono Chi, mas ainda era muito jovem. No palco, dissipando a fumaça com a mão e encarando seu adversário, Lin Feng declarou: "Tudo bem, deixe-me mandar você para o inferno." Com um sorriso ameaçador no rosto, Jin Hao interveio e avisou para Lin Feng nunca se esquecer de que Jiang Huai era o homem dele. Posicionado diante de Jin Hao e Jiang Huai no palco, Lin Feng apenas retrucou com frieza: "E daí?" Lin Feng encarou Jin Hao e perguntou se ele não estava pensando em proteger aquele homem astuto. Estava, mantendo os braços cruzados e com Jiang Huai recuado logo atrás de si. Jin Hao retrucou perguntando se ele não via, e avisou que antes de tocar no homem dele, era melhor perguntar se o mestre dele aprovava. Lin Feng juntou as mãos enquanto uma intensa energia azul emanava delas. Com um olhar determinado, ele afirmou que Jin Hao não tinha escolha e declarou que definitivamente mataria Jiang Huai naquele dia. No momento seguinte, os dois guerreiros entraram em confronto direto. Uma enorme onda de energia azul, lançada por Lin Feng, colidiu violentamente com a gigantesca onda de energia amarela de Jin Hao, criando um choque estrondoso e dividindo o palco de batalha ao meio com a força do impacto. Os dois guerreiros se encararam, concentrando seus poderes. As mãos de Lin Feng emanavam uma intensa energia azul estalante, enquanto Jin Hao cerrava o punho envolto por uma faiscante energia amarela. Com um olhar afiado, Jin Hao declarou que a tática da espada do trovão era uma habilidade secreta da sua família. Concentrando ainda mais poder em sua mão, ele saltou agressivamente contra Lin Feng. Envolto por violentos raios amarelos, Jin Hao preparou o ataque e gritou furioso que um moleque, como ele não merecia aquilo, enquanto Lin Feng o aguardava firme em posição de combate. Lin Feng bloqueou o violento ataque de energia amarela com o braço envolto em sua aura azul, gerando um forte impacto. Com uma expressão feroz por trás da máscara, ele rebateu a afirmação do adversário gritando: "Besteira! Eu posso usar qualquer coisa com meu poder." Logo em seguida, ele avançou para o contra-ataque desferindo um soco poderoso e lançando uma intensa explosão de energia frontal, enquanto anunciava o seu golpe. Tática da espada do trovão, dente de trovão. Com os olhos arregalados e suando frio, Jin Hao exclamou em choque absoluto: "O quê?" No palco, Lin Feng rebateu o ataque com a mão aberta, absorvendo e redirecionando a energia. O poder amarelo faiscante se dividiu em duas correntes elétricas que rastejaram rapidamente pelo chão feito raios, e atingiram Jin Hao em cheio, pegando o adversário totalmente de surpresa e quebrando a sua postura de combate. Jin Hao se recuperou do impacto e, com uma expressão tensa em meio à fumaça, admitiu para si mesmo que era impressionante ver o adversário usar a tática com um nível de prática tão alto. Na plateia, o público assistia a reviravolta com empolgação. Alguém comentou que o garoto estava conseguindo pressionar Jin Hao, enquanto o outro ponderou que Jin Hao ainda estava poupando esforços, sendo difícil prever quem seria o vencedor. Um terceiro espectador apenas comemorou que a luta estava ficando cada vez melhor. No palco, Lin Feng intensificou a sua aura azul flamejante e declarou com frieza: "Fim de jogo." Pegando Jin Hao totalmente de surpresa, Lin Feng estendeu a mão, e em vez de atacar o mestre, disparou uma poderosa espiral de energia azul diretamente contra o lacaio, Jiang Huai, que tremeu em pânico ao perceber que ele era o alvo do ataque fatal. Jin Hao aponta o dedo e grita furiosamente para que Lin Feng pare, ameaçando torturá-lo até a morte caso ele continue. Mantendo o ataque contra Jiang Huai, Lin Feng responde com desdém, dizendo: "Oh, seu irmão disse a mesma coisa." Enquanto a energia azul consome, Jiang Huai desespera-se e implora: "Salve-me, Jin Hao." Jin Hao com uma expressão de ódio absoluto, soltando um grito de fúria enquanto assiste impotente ao seu subordinado ser consumido pela técnica de Lin Feng. Jin Hao liberou sua energia amarela e gritou irritado, perguntando se o moleque não ia fazer nenhum favor pra ele. No chão da arena, Jiang Huai já estava caído sem vida depois de receber o golpe. Envolto por uma luz azul, Lin Feng afirmou que Jiang Huai merecia muito mais do que a morte. Logo em seguida, ele avisou para o oponente não ter pressa, porque Jin Hao era o próximo. Envolto por uma intensa aura amarela, Jin Hao se posicionou firme para o combate e declarou que, sem querer se gabar, ia mostrar para ele o poder do sexto melhor da seita Yunhai. Do outro lado, emanando uma poderosa energia azul e com a mão brilhando pronta para o ataque, Lin Feng não se deixou intimidar e respondeu com desdém. Ele disse para eles verem se Jin Hao era mais forte que o irmão dele. Envolto por uma energia amarela, Jin Hao fez várias espadas brilhantes aparecerem ao redor dele e anunciou a tática da espada do trovão, juntando várias espadas. Com uma expressão de raiva, ele avisou que era hora de calar a boca de Lin Feng. No momento seguinte, ele gritou para ele ir para o inferno, enquanto jogava todas as espadas na direção dele com um ataque rápido e poderoso.
Lin Feng viu as espadas de luz vindo na direção dele e se surpreendeu por um segundo. Com um olhar afiado por trás da máscara, ele admitiu que o ataque não era nada mal, mas provocou perguntando se Jin Hao conseguia acompanhar a velocidade dele. Em um movimento muito rápido, Lin Feng desviou de todas as espadas, deixando apenas vultos para trás no meio do clarão. De repente, ele apareceu bem na frente dele. Suando frio e totalmente em choque, Jin Hao arregalou os olhos e soltou um "que" indignado, sem entender o que estava acontecendo. No movimento muito rápido, Lin Feng agarrou o rosto de Jin Hao com a mão. Em seguida, ele arremessou o adversário com muita força para o chão do palco, levantando uma nuvem de poeira enorme com o baque. Caído e muito machucado, Jin Hao arregalou os olhos e cuspiu sangue, soltando um gemido alto de dor. Lin Feng observou o adversário no chão e comentou que ele desabou logo no primeiro golpe, chamando a atenção dele. Com um sorriso de deboche, ele perguntou se aquele era o famoso sexto melhor e questionou se ele estava brincando. Sentado no chão e limpando o sangue da boca, Jin Hao perguntou do que Lin Feng estava orgulhoso, dizendo que aquilo era apenas um arranhão. Ele provocou perguntando se Lin Feng era rápido só para fugir e o acusou de ter usado truques para derrubar o irmão dele. Lin Feng chamou Jin Hao de teimoso e afirmou que ele era um lixo total. Ele revelou que não tinha usado nem metade da força dele naquele momento. Em seguida, Lin Feng mandou ele prestar atenção para ver qual era a verdadeira diferença entre ele e o irmão dele. Lin Feng anunciou a tática da Espada do Trovão invocando a Espada do Trovão Celestial. Vendo aquilo do chão, Jin Hao ficou totalmente em choque e perguntou se Lin Feng tinha dominado a essência daquela tática. Fazendo um movimento rápido com a mão para baixo, Lin Feng comandou que o golpe caísse. Logo em seguida, Jin Hao soltou gritos altos ao sentir o impacto da habilidade. Sendo atingido em cheio pela energia que descia do céu, ele perguntou desesperado o que estava acontecendo. Não se dando por vencido, Jin Hao tentou revidar o ataque de Lin Feng com outro golpe de espada. Ele lançou várias espadas de luz amarelas para cima com as duas mãos para tentar parar a gigantesca espada de energia azul que descia esmagando tudo. Rindo alto do esforço do adversário, e perguntou se aquilo era todo o poder do golpe dele. Ele falou que sabia que era poderoso, mas que pra ele, continuava sendo um pedaço de merda ridículo. Observando o esforço de Jin Hao, Lin Feng admitiu com um sorriso que aquilo não era nada mal. Ele comentou que parecia que ia precisar de mais do que a tática da Espada do Trovão para conseguir matar o adversário. Lutando para segurar o ataque colossal com as suas próprias espadas de energia, Jin Hao chamou a atenção dele. Com o rosto bem machucado e uma expressão furiosa, ele gritou que Lin Feng só estava usando habilidades roubadas, e garantiu com raiva que um lixo como ele nunca ia conseguir derrubá-lo. Encarando Jin Hao com muita frieza por trás da máscara, Lin Feng perguntou se ele já tinha terminado de falar. Num tom muito sério, ele completou dizendo que odiava quando as pessoas usavam a palavra lixo. Lutando sob o peso do ataque, Jin Hao gritou que Lin Feng não tinha vergonha. Ele o acusou de ter enganado o irmão dele e roubado as habilidades secretas de espada da família dele. Em seguida, Jin Hao comentou que Han Man devia ser amigo dele, afirmando que aquele pedaço de lixo merecia estar morto e que tinha sido um desperdício salvá-lo. Com o rosto bastante machucado, Jin Hao começou a gritar a palavra lixo repetidas vezes com muita raiva. Ele provocou perguntando se Lin Feng odiava ouvir aquilo, dizendo para ele se preparar para escutar ainda mais então. Encarando o adversário de perto, Lin Feng apenas observou que Jin Hao era muito sem vergonha. Lin Feng sacou a espada e declarou que já estava cansado dos insultos do adversário. Ele começou a dizer que, comparado a como Jin Hao tinha machucado e insultado Hammond usando truques, aquilo não era nada. Com o rosto machucado e os olhos arregalados, Jin Hao retrucou perguntando e daí? Ele desafiou o adversário, perguntando se Lin Feng achava que conseguia derrubar ele. Com os olhos brilhando como fogo por trás da máscara, Lin Feng completou a frase gritando que aquilo era ainda mais imperdoável. Usando a técnica de saque rápido, ele acaba com a vida de Jin Hao com um único golpe. Por um breve momento, tudo fica silencioso. Olhando para o que sobrou de Jin Hao, o garoto chama de homem sem vergonha e manda ele se arrepender no inferno. Então, as pessoas que estavam vendo a luta ficaram assustadas e muito impressionadas com o que viram e acharam tudo incrível. Uma pessoa comentou que foi rápido demais e se perguntou o que tinha acontecido, já que o sexto melhor, Jin Hao, acabou derrotado com tanta facilidade. Mas alguém na multidão falou que o rapaz de máscara estava só no 8º nível de Ki, achando aquela força assustadora. No meio do povo, um homem afirmou que valeu a pena ir para a arena porque o duelo estava incrível. Outro espectador concordou com ele e disse que tinha muita inveja do Ramen por ter um irmão mais velho daquele jeito. Perto dali, um senhor de cabelos grisalhos riu baixinho enquanto observava a arena. Ele pensou consigo mesmo que aquilo era totalmente inesperado e reconheceu que o jovem tinha evoluído rápido demais. Lin Feng pensou em Hanman, lembrando que Jin Yun tinha levado o amigo para receber cuidados dos médicos. Ele se perguntou como Hanman estava e avisou mentalmente que já estava a caminho.
Em um salto muito rápido que deixou um buraco no chão para trás, Lin Feng sumiu de vista da arena. Na plateia, uma pessoa gritou impressionada dizendo que o homem tinha acabado de desaparecer. Outro espectador elogiou a habilidade de voo dele, comentando que o mascarado era assustador, observando a cena com um sorriso tranquilo. O Sr. Grisalho refletiu sobre a habilidade de sacar a espada e o movimento de luz flutuante que o jovem tinha usado. Ele avaliou que foi tudo muito bem feito, quase chegando no nível máximo. Satisfeito, o senhor concluiu em pensamento que tinha escolhido o homem certo ao apostar em Lin Feng. Enquanto saltava rápido pelo alto das árvores, Lin Feng desejou firmemente em pensamento que Haman ficasse bem. Na residência dos estudantes externos da seita Yunhai, um lugar tranquilo cercado por montanhas, Lin Feng correu apressado para dentro de uma das construções. Com uma expressão bem preocupada no rosto, ele entrou direto no quarto e perguntou logo como Haman estava se sentindo. Lin Feng entrou apressado no quarto e viu Jin Yun sentada num banquinho perto da cama. Ele chamou a garota e perguntou como Haman estava. Jin Yun olhou para trás com lágrimas nos olhos e começou a dizer que era para todos deixarem o like no vídeo. E é isso dessa obra por hoje, pessoal. E se gostou da obra, já se inscreve no canal para não perder a próxima parte.